Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Minhas redes digitais, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/ Paulo Maciel da rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 28 de dezembro de 2025. Dia 28 é um domingo, é a missa do preceito sagrado, missa Sagrada Família de Jesus, da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. É o quarto dia da oitava de Natal de Jesus Cristo, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com este lenço aqui. No rito temos a missa própria com glória ao prefácio de Natal, o ofício da festa. Vamos à primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 3 ao 7, 14 a 17a. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a sua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, é o Salmo número 127 na Bíblia Vulgata, 128 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 ao 2, 3, 4 ao 5, refrão, versículo 1. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós.
Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome de Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Evangelho nesta missa da Sagrada Família. O Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 2, versículos do 13 ao 15 e 19 a 23. Vamos aclamar o Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões, vamos saber desse texto, deste dia da Sagrada Família. Olha, no Anuário Folhinha Sagrada do Coração de Jesus, diz o seguinte. Aqui no anuário, temos esta explicação. A liturgia deste domingo, no tempo do Natal, nos põe diante da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Uma família cheia de dificuldades e desafios a serem superados perante a perseguição do rei Herodes, que ameaça de morte o menino Jesus. Obedecendo à voz de Deus, José toma a sua esposa e o menino e foge para o Egito. Após a morte de Herodes, a família volta do Egito para Nazaré, da Galiléia. Lembremos-nos das famílias de hoje que são perseguidas pela violência
passam por todo tipo de sofrimentos, principalmente famílias que têm problemas de exílio. Vamos a outra reflexão aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. José, pai providente, enfrenta os problemas domésticos. A vida de Jesus corre grave risco. Atento à voz do anjo do Senhor, José executa as ordens divinas. Trata-se de sair às pressas com o menino e a mãe dele e fugir para o Egito. Vão viver como estrangeiros, com todas as implicações que isso comporta. A fuga noturna, o desconforto da viagem, novos costumes, idioma diferente, preconceitos dos habitantes locais, fatos reais não narrados, cuja lacuna nossa imaginação consegue bem preencher. Por conhecer a boa índole de José e Maria, deduzimos que eles viveram essa temporada totalmente entregues à graça de Deus. Certamente Maria também, nessa ocasião, meditava em seu coração sobre todas essas coisas. No momento oportuno, Deus intervém. É hora de voltar para casa. A paz se fez. Vamos agora saber mais um pouco sobre os santos deste dia. Porque são os santos que seguiram o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça. Santos inocentes são do dia 28 de dezembro, os santos inocentes. De acordo com o site rs21.com.br, a história dos santos inocentes está registrada no Evangelho de Mateus. Depois de se encontrar com os reis magos, que lhe falaram do nascimento do rei Jesus, Salvador, o rei Herodes, que queria governar sozinho, queria ser avisado onde estava o menino, e sua intenção não era boa. Depois de entregarem seus presentes ao menino Jesus, os reis magos foram avisados em sonho por um anjo para voltarem por outro caminho para não se encontrarem com Herodes, que ficou furioso e mandou matar em Belém todos os bebês com menos de 2 anos de idade. Naquela mesma noite, o anjo apareceu em sonho a José e disse para ele, Maria e o menino Jesus fugirem, disse para eles fugirem para o Egito, pois o rei Herodes queria matar a criança. Olha, não se sabe oficialmente quantas crianças foram mortas, mas estas crianças são consideradas mártires, pois foram batizadas com um batismo de sangue. Elas deram suas vidas por Jesus. Santos inocentes, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 28 de dezembro, Santo Antônio de Lérins, monge, morreu mais ou menos no ano 520. Após muitos anos de vida eremítica, terminou seus dias no mosteiro de Lérins, na França. De acordo com o site Wikipédia, Antônio Eremita, também conhecido como Antônio de Lérins, é um cristão venerado como santo. Ele nasceu na antiga província romana da Panônia Valéria, hoje Hungria. Então parte do Império Huno. Quando tinha 8 anos, seu pai morreu e ele foi confiado aos cuidados do abade Severino de Nórico, na atual Áustria. Após a morte de Severino, no ano 482, Antônio foi enviado para a Alemanha e colocado aos cuidados de seu tio Constâncio, um antigo bispo de Lohr. Enquanto estava lá, acredita-se que Antônio se tornou monge aos 20 anos em 488. Antônio de Lérins mudou-se para a Itália para assumir uma vida eremítica com um pequeno grupo de eremitas que vivia numa ilha no lago Como. É o nome do lago, hein? Na ilha, no lago Como. E ele acabou se juntando a vários discípulos que buscavam imitar sua santidade. E ele escolheu buscar mais solidão na Gália. Viveu em vários lugares solitários, até que 2 anos antes de sua morte se tornou monge na abadia de Lérins, onde se tornou conhecido localmente pela santidade de sua vida e pelos milagres que havia realizado intercedendo a Deus. Antônio é comemorado no dia 28 de dezembro pelo martirológio. Santo Antônio de Lérins, rogai por mim, rogai por nós.
A Igreja Ortodoxa Oriental também o celebra. Santo do dia 28 de dezembro, São Gaspar del Búfalo. Gaspar del Búfalo foi presbítero, morreu em 1837. Foi exilado de Roma por recusar o juramento de fidelidade ao regime de Napoleão. Napoleão, na época, era o governante. Fundou as congregações de missionários de irmãs do Preciosíssimo Sangue e, de acordo com o site do Vaticano, ele nasceu em 1786. E, desde pequeno, dedicou-se à oração e penitência, frequentando o colégio romano, que na época era confiado ao clero secular, após a supressão da Companhia de Jesus. No entanto, visto que seu pai era cozinheiro do Palácio Altieri, em frente à Igreja de Jesus, Gaspar aprendeu a conhecer e a venerar São Francisco de Sales, ao qual atribuiu uma cura milagrosa na sua juventude. Em 1798, Gaspar começou a dar assistência espiritual e material aos necessitados de Roma. Distinguiu-se de modo particular pela sua dedicação ao catecismo, que ocorria no oratório da igreja de Santa Maria do Pranto. Ali começou a ensinar a doutrina da igreja aos carroceiros que chegavam da zona rural para levar feno ao chamado Campo Vatino, como era chamado na época o Fórum Romano. Ele se dedicava também à preparação de jovens escolhidos para ensinar o catecismo e cuidar dos pobres, fazendo renascer assim a obra Santa Gala, a obra de Santa Gala. Em 1808, foi finalmente ordenado sacerdote. Desta forma, intensificou o apostolado entre as classes populares, transformando a igrejinha de Santa Maria em Pintins num próspero centro de espiritualidade. Na época de Gaspar, Roma e o Estado Pontifício foram ocupados pelas tropas napoleônicas. Na noite entre 5 e 6 de julho de 1809, o Papa Pio VII foi preso e deportado. Napoleão obrigou os bispos e párocos da cidade a assinar um ato de juramento de fidelidade ao novo regime. Em 13 de julho de 1810, o juramento foi imposto também ao padre Gaspar, que se recusou, pronunciando as famosas palavras: não devo, não posso, não quero. Foi então preso e mandado para o exílio. Ele descontou sua pena de 4 anos nas prisões de Piacenza, Bolonha, Imola e, enfim, em Lugo, perto de Ravenna. Retornou a Roma somente em 1814. Em 1815, Gaspar fundou uma nova congregação chamada Missionários do Preciosíssimo Sangue. Ele se sentia mais próximo a esta devoção, intimamente ligado ao Sagrado Coração de Jesus, da qual se tornou apóstolo fervoroso. Somente o sangue de Jesus, então, derramado por Cristo, né, para a redenção dos homens, era um instrumento de conversão, é o que ele dizia, né? Santa do dia 28 de dezembro, Santa Catarina Volpicelli, virgem, morreu em 1894. Dedicou sua vida à assistência aos pobres e doentes e fundou em Nápoles, com esse objetivo, o Instituto das Escravas do Sagrado Coração. Bem-aventurada do dia 28 de dezembro é a beata Mattia Nazzareni, abadesa. Foi, durante 40 anos, abadesa do mosteiro de Clarissas de Matelica, na Itália, revelando-se uma grande mística e sábia organizadora. Ela faleceu mais ou menos no ano de 1326. Bem-aventurado do dia 28 de dezembro é o beato Gregório Comizin. Foi bispo e mártir. Morreu em 1945. Foi bispo de Ivano-Frankivsk, morto no cárcere em Kiev, na Ucrânia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate.